Está começando a estudar o pentecostalismo ou quer compreender a doutrina pentecostal e os seus fundamentos e não sabe por onde começar? Fica tranquilo que hoje eu vou te dar o guia, top 5 dos livros pentecostais para você ler e que vão te ajudar a compreender a doutrina pentecostal e os fundamentos dessa doutrina, que é profundamente bíblica, hermenêutica e também exegética. Fica com a gente, curte o vídeo de hoje, que vai ser uma bênção de Deus para a tua vida. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora e conhecendo o conteúdo do canal, eu te convido a assistir outros vídeos aí também. Se você curtiu o conteúdo do canal, você inscreva-se aqui embaixo, só clicar aqui em inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido aqui no canal. Já deixa o teu like aí também se você gostar do conteúdo e se achar que deve, que abençoe outras vidas, compartilha nas suas mídias sociais também, porque isso nos ajuda muito na divulgação do conteúdo desse canal. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero trazer alguns livros aqui. São livros extremamente profundos, embora não sejam aqueles livros gigantescos, acadêmicos, eu não vou mostrar nenhuma teologia sistemática, mas são livros que, embora sejam livros aí entre 200 e 400 páginas, são extremamente profundos do ponto de vista hermenêutico e também exegético que fundamentam a doutrina pentecostal. Você deve ouvir aí, e isso é muito propagado na internet, que pentecostal não tem teologia. Eu vou mostrar no vídeo de hoje que isso é uma falácia por parte de alguns que não têm conhecimento ou que simplesmente querem difamar o movimento e assim fazer algum tipo de espantalho, como nós vemos muitas vezes na internet. Você dizer que discorda da teologia pentecostal após verificar hermenêutica e exegese dos textos que nós apontamos é honesto. Agora, você dizer que não existe uma teologia por trás dessa crença, isso não é honesto, tá bom? Então a ideia do vídeo de hoje é mostrar alguns livros para você que quer, ou que você já é pentecostal e que não sabe muito bem por onde começar, ou você que discorda do pentecostalismo, mas quer entender o outro lado, quer entender como nós nos relacionamos com as escrituras sagradas. O vídeo de hoje tem esse intuito. E o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é Fundamentos da Narrativa Teológica de São Lucas, de Howard Marshall. Esse livro da editora Carisma, ele é um livraço. Por que eu coloquei ele em primeiro lugar? Porque toda a crença do pentecostalismo, ela vai se basear principalmente em Lucas Atos. Nós sabemos que Paulo, ele fala também do Espírito Santo, mas segundo a tradição pentecostal, nós lemos da seguinte maneira, que Paulo, ele é um profeta segundo a tradição de Ezequiel, ou seja, ele está profetizando restauração do coração, levar o povo de volta para Deus. Já Lucas, ele é um teólogo, ele é um profeta segundo a tradição de Joel, então ele está falando de empoderamento para testemunhar. E é muito dito na questão de hermenêutica que não se deve fazer teologia em cima de textos narrativos. Mas o Howard Marshall vai mostrar nesse livro de forma singular e espetacular como Lucas ele está fazendo sim uma narrativa, mas uma narrativa teológica. Lucas, quando ele compõe o seu livro, quando ele está falando da salvação, quando ele está falando do empoderamento, ele está sim fazendo teologia e não apenas uma narrativa. Esse livro ele vai dialogar com a alta crítica, especialmente por isso, mostrando todo esse conceito. E é um livraço que vale a pena você ler, profundamente hermenêutico, profundamente exegético, para você entender as bases da teologia do pentecostalismo, tá bom? O segundo livro é uma obra incrível também, que saiu agora recentemente pela editora Carisma, que é o Hermenêutica Pentecostal, de Roger Stronstad. Se você tem algum conhecimento acerca de literatura pentecostal, você já deve ter se deparado com Roger Stronstad. Você tem o livro dele, Teologia Lucana sob Exame, que é também um livraço da editora Carisma. Você tem também Teologia Bíblica Pentecostal, da editora Carisma também. E você tem o Teologia Carismática de Lucas, que é da editora CPAD. Esse livro Hermenêutica Pentecostal, muitos fizeram um juízo apenas pela capa, dizendo que os pentecostais estão
desconsiderando o método histórico-gramatical e que os pentecostais estão desenvolvendo uma nova metodologia de hermenêutica. O Stromstad vai mostrar como a hermenêutica pentecostal ela é profundamente bíblica, como nós vemos aqui na capa: Espírito, Escritura e teologia, principalmente para você entender como os textos de Lucas Atos, né, os 2 volumes, o Evangelho e também Atos dos Apóstolos, apontam diretamente para uma profundidade espiritual, para uma profundidade hermenêutica também e exegética, mostrando que a igreja é também uma comunidade de profetas ungidos. Se você quer entender como nós lemos os textos, como se fundamenta a hermenêutica especificamente nesses textos que falam de continuidade dos dons, de empoderamento para testemunhar na questão do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, você precisa ler esse livro. É uma obra incrível, você não vai se arrepender. Stromstad é brilhante na sua hermenêutica, na forma como ele desenvolve a tese desse livro. O segundo ponto, e talvez o mais polêmico ali que nós falamos em termos de pentecostalismo, é acerca da continuidade dos dons, mas também do dom de línguas, glossolalia, né? Muitos dizem que em Atos ali o que se revela são línguas idiomáticas, mas se você quer compreender de fato como a tradição pentecostal faz a exegese do texto ali, o livro que você precisa ler é Glossolalia, aí, de Robert Menzies, que é um livraço, é uma obra incrível. Você tem aqui 224 páginas apenas tratando sobre o dom de línguas, né? Então ele vai trazer uma questão profundamente exegética, hermenêutica para você compreender. Você vê Paulo falando línguas para todo crente, reconciliando Lucas e Paulo, porque existe uma diferença de interpretação aí, conforme eu já falei no começo do vídeo, mas esse livro você precisa ler, é uma leitura extremamente agradável. Se você quer entender a exegese ali de Glossolalia, especificamente ele tem uma parte que ele faz toda a exegese, a exposição ali da questão de Atos 2, de como aquilo aponta para línguas espirituais e não línguas idiomáticas em Atos 2, versículo 4, e que as línguas idiomáticas, ou xenolalia, vai se configurar ali, vai ser denotada em Atos 2, capítulo 2, versículo 11. Leia essa obra, porque vai te ajudar demais. Outro livro que é simplesmente incrível, eu terminei de ler esse livro essa semana, e é brilhante porque uma das acusações que é feita é que quando você crê que os dons espirituais, os dons de revelação continuam, né, até os dias atuais, que isso estaria contra o conceito de sola escritura da Reforma. E John Coughlin, ele escreveu essa obra como uma tese e que até hoje essa obra ela não foi refutada. Ninguém se levantou para refutar essa obra lá em Westminster, né? Então você tem nessa obra a conciliação de como os dons espirituais, batismo no Espírito Santo, dom de línguas, dons de revelação, como isso se relaciona profundamente com o conceito de sola escritura, que isso não atesta para um cânon aberto, que o cânon está fechado, mas que as revelações, elas continuam, ainda que não de ordem canônica. Então, esse livro, ele vai dialogar muito, você vai ver muita citação da Confissão de Fé de Westminster nessa obra, por ser uma obra produzida ali mesmo, e o John Coughlin é simplesmente brilhante. Se você quer entender como isso se relaciona, se você é pentecostal e você ouve muito, olha, se você crê na continuidade dos dons, você não crê que o cânon está fechado. Leia essa obra, porque ela vai te dar suporte. E se você não é pentecostal, leia essa obra para você entender, porque nós cremos que os dons de línguas, ou os dons proféticos, ou os dons de revelação, estarem ainda em atividade, não afetam em nada a questão do sola escritura, porque nada vai afetar o fechamento do cânon da Bíblia. Então, vale a pena ler essa obra, ela é incrível. E o último livro aqui que nós vamos indicar hoje é essa obra que é incrível, Pai e Filho escrevendo juntos. William e Robert Menzies,
no poder do Espírito. Se você quer entender ali, especialmente o contexto do surgimento da teologia pentecostal, se você quer entender como essa teologia foi fundamentada, vale a pena demais você ler essa obra para você compreender isso. William e Robert Menzies são duas mentes brilhantes. O Robert Menzies é o mesmo que escreveu Glossolalia, que eu mostrei ainda há pouco. São duas mentes brilhantes de erudição profunda no meio pentecostal, então isso já joga por terra todos esses homens que escreveram os livros que eu indiquei aqui hoje, são profundamente eruditos no trato da hermenêutica, da exegese e da teologia bíblica, irmãos. Você tem uma teologia do Novo Testamento do Howard Marshall que é simplesmente brilhante. Então você tem doutores da Bíblia escrevendo sobre esses temas, então isso já joga por terra aquela falácia de que pentecostal não sabe ler a Bíblia, de que pentecostal não tem teologia. Nós estamos falando de homens simplesmente brilhantes do ponto de vista de entendimento bíblico, porque Deus concedeu assim o dom a eles. Então, olha só, o movimento pentecostal se sustenta sobre sólida fundamentação teológica, o que exige dos cristãos de quaisquer confissões o conhecimento das bases intelectuais do pentecostalismo. Os conceitos defendidos pelos autores neste livro estão expressos na linguagem do ambiente teológico contemporâneo, sem, contudo, se afastar da rica herança do movimento. Esse livro foi escrito para pastores e seminaristas de todas as correntes teológicas, bem como para todos os que desejam conhecer melhor a doutrina pentecostal, sua história e legado. Então você vai ter aqui um contexto aqui da origem do movimento pentecostal, o desenvolvimento teológico dessa tradição, que é muito importante. O movimento pentecostal hoje, ele já não pode mais ser ignorado. Então, olha só, gente, se você é pentecostal, vale demais a pena você ler esses livros, você ler essas obras. Se você discorda do pentecostalismo, irmão, é importante você ler, porque eu sou pentecostal e eu afirmo com muita segurança. Por exemplo, eu leio muitas obras reformadas, de autores reformados, né? E isso não me afeta negativamente. Eu acho que os irmãos têm muito a contribuir. Mas se tem uma coisa que você reformado que está me assistindo agora, está vendo esse vídeo agora, vale a pena você ler sobre teologia pentecostal, porque tem a acrescentar também. Existe uma erudição pentecostal. O que acontece é que no contexto brasileiro, poucas obras haviam sido traduzidas e até então você tem poucos escritores brasileiros produzindo teologia bíblica do ponto de vista pentecostal. Mas a editora Carisma, você percebe que os 5 livros que eu indiquei neste vídeo, eles pertencem, né? São editados pela editora Carisma em português e você percebe que começa a trazer essa erudição, esses livros, essas obras também em língua portuguesa. Então, irmão, você mesmo que discorda, vale a pena você ler para você compreender o ponto de vista teológico que você diverge, né? Não caia nessa de que todo pentecostal é ignorante, que é emocionado e que é menino. Tem muita coisa que pode abençoar a sua vida. Eu, por exemplo, como eu disse, eu leio tranquilamente autores reformados e isso me edifica demais, mesmo sendo pentecostal. Então, pessoal, esses são os livros que eu gostaria de indicar para vocês. Se você já leu alguns, leia os outros também, que vale a pena demais. Se você quiser adquirir essas obras, você encontra todas elas no nosso site. O link está aqui na descrição desse vídeo. É www.livrariaculturabiblica.com.br. Você também pode nos seguir lá no Instagram, também curtir a nossa página no Facebook e estamos à disposição para dialogar com os irmãos e eu tenho certeza que esse diálogo tende a ser uma bênção para frutificar as nossas vidas e os nossos ministérios, né? Somos todos um, somos todos a igreja do Senhor, somos um em Cristo e essa unidade, irmãos, mesmo com pontos de vista divergentes, ela é importante para a igreja do Senhor. Amém? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa aqui o teu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar nas suas mídias sociais. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.